Olá, eu sou o Rodrigo Campos, diretor de produto da Bionex. Esse é o Biotalks, um espaço para quem vive bastidor da saúde para entender de forma simples e prática como transformar processos complexos em resultados reais. E hoje a gente vai falar sobre o coração das instituições dos hospitais, que é o ciclo de receita. Por isso que hoje a gente começa aqui com uma grande especialista, que é a Ionara, que já viveu muito desse mundo do ciclo de receita. Muito bem-vindo, Ionara. Obrigada, Rodrigo. Eu acho que esse tema ele é muito atual e extremamente necessário nesse momento para as instituições de saúde. Acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Legal, excelente. Obrigado novamente pela sua presença. Eu que agradeço. Para a gente começar esse bate-papo, eu tenho algumas perguntas aí para você. Quando você ouve o termo ciclo de receita, o que vem primeiro à sua cabeça? Processo, pessoas ou resultado? É um pouquinho de cada. Isso é uma tríade, né? A gente não pode desconsiderar esse processo, porque não existe resultado sem pessoas e tecnologia. Então, precisa caminhar juntos. Não tem como desassociar um do outro. O ideal é que a gente tenha uma integração nesse processo. Isso a gente sempre fala, né? Sempre uma tríade, né? Processos, pessoas e tecnologia. Quando a gente fala de tudo isso, eu acho que a gente sempre vem à cabeça, né? Com o principal objetivo de ver assim, como é que está o indicador de recebimento? Estou recebendo antes? Como é que está meu percentual de glosa? Eu acho que isso que nutre principalmente o ciclo de receita de ponta a ponta quando a gente olha, né? E já engatando aí já uma próxima pergunta, né? Por que hoje é tão difícil que muitas instituições não enxergam o ciclo de receita como algo além do faturamento? Considera lá o faturamento. Será que ele já não está no final, quando a gente está no processo de faturamento? Por que isso hoje é tão difícil dos hospitais enxergarem isso como um ciclo completo? O que acontece? Durante muitos anos, as instituições de saúde elas não eram enxergadas como uma empresa, quando verdadeiramente ela é uma empresa. Então, não se tinha esse olhar. O foco era sempre a assistência ao paciente, o cuidado do paciente, e tinha-se uma ideia que eu preciso cuidar e não necessariamente eu tenho que ser lucrativo. E isso vem caindo por terra, até porque com todos os movimentos da saúde, se eu não olho dessa forma, o que acontece? Meu hospital não é sustentável. Então, eu não consigo manter essa cadeia. E a gente percebe que de uns 5 anos para cá, nós começamos a ter algumas movimentações de gestores que não necessariamente eram da saúde, né? Que vêm de indústria, que vêm do mercado financeiro para começar a gerir a saúde, para trazer essa sustentabilidade. Isso realmente, quando você fala que cada vez mais está trazendo pessoas, o mercado da saúde está trazendo pessoas de outros segmentos, isso é uma realidade muito forte mesmo. A gente vê pessoas que já participaram de indústrias, de manufatura, de varejo, entrando para o segmento da saúde. Isso, de certa forma, quando a gente olha para o segmento, cada vez mais a gente vê processo e gestão mais maduros. Verdade. Então, isso trazido muito, sem dúvida, da parte de manufatura. Então, a gente vê que essa troca realmente é relevante. Óbvio que tem que manter a parte assistencial, que é o coração, que é o processo, é o porquê que o hospital está ali. Que é o core do negócio, que é o core, né? A parte assistencial em si, mas trazer gestão, trazer processo para que você consiga, além de prover uma parte assistencial muito boa, sim, mas uma gestão de fluxo, uma gestão de processo também muito boa. E isso é cada vez mais a gente vem importando isso para o setor da saúde, que é muito relevante mesmo, né? E a tecnologia vem somar, que é para suportar todos esses processos. Perfeito, perfeito. E se a gente pegasse um pouco, indo, né, para uma próxima pergunta, né? Se você pudesse resumir o ciclo da receita em uma única palavra, qual que seria e por quê? A palavra seria sustentabilidade. Sustentabilidade é resultado. Porque se eu não tenho resultado no ciclo da receita, nada funciona, que é o que sustenta todas as áreas e todas as estruturas ali. Se eu não consigo receber pelo serviço que eu prestei, então logo eu não consigo pagar fornecedores, eu não consigo pagar funcionários, eu não consigo trazer novas tecnologias para dentro dessa instituição. Então, ele tem que estar muito suportado com o resultado financeiro. E já pegando o gancho disso, né, para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, e talvez não tenha parado para pensar que todo o ciclo de receita, né, ele não começa na parte do faturamento, mas sim na jornada do atendimento como um todo. Que ele vem lá desde o atendimento, passando por cadastro, autorização, assistência, faturamento, auditoria,
e ele precisa conversar para que isso depois, no final do mês, né, o caixa, né, o recebimento, ele venha. Mas na prática, ele começa muito antes da conta, muito antes do faturamento. Começa no cadastro do paciente. Isso é uma realidade? Você enxerga desse jeito? Não necessariamente. Quando a gente fala do início do ciclo da receita, ele nasce no comercial. Ele nasce com contratos estruturados, regras claras, definições de processos. Então, ele começa no comercial e aí ele vai na sequência, que é o comercial, é o cadastro, depois o cadastro são as cobranças. Então, ele nasce no cadastro, ele nasce no comercial. No comercial, perfeito. E para você, assim, já pegando todo esse ciclo, qual que é o elo invisível? O que é mais determinante dentro dessa jornada? Tem alguma coisa dentro desse ciclo que a gente deve prestar um pouquinho mais atenção? Partindo desse princípio, o próximo passo é o atendimento do paciente ali, quando eu recebo esse paciente. Então, alguns pontos precisam de atenção e precisam ser considerados. Então, o ponto-chave é a carteirinha do paciente. Então, se eu não pego os dados de forma correta, se eu não faço essas validações, consequentemente, eu tenho uma glosa integral. Então, e isso já me impede a receita. Então, está suportado com esses processos, com pessoas bem treinadas, bem orientadas, uma ferramenta que dê suporte para esse processo é muito importante. E a gente falou de um fluxo extremamente complexo, né, e completo. Que começou lá no processo do comercial, passou pela assistência, passou pelo faturamento, e olha só que a Ionara acabou nos falando, uma parte essencial de todo esse fluxo para não perder receita é um momento tão trivial de a gente pegar a carteirinha do paciente, coletar o plano devidamente, trazer essa informação para que depois eu consiga faturar isso para a operadora da saúde, né? Porque existe uma conexão nesse processo, né? Quando eu faço a elegibilidade do paciente, quando eu pego a carteirinha dele, eu necessariamente já estou conectando com um contrato que previamente foi acordado, que ali eu já vou saber quais são as formas de cobrança, se aquele paciente pode ser atendido na minha instituição. Então, é uma corrente, todo esse processo é uma corrente. E se a gente pegar todo esse ciclo, Ionara, aqui, que considerar isso um funil de conversão, se a gente for vendo isso, cada uma dessas etapas vão tendo seus percentuais de conversões até chegar no momento de receber o dinheiro na instituição, né? Aonde os hospitais hoje perdem mais dinheiro dentro desse ciclo, na sua visão? Um grande funil que a gente tem aí é a parte assistencial. Tanto a parte assistencial quanto a parte de suprimentos ali. Porque hoje, mais do que nunca, com a profissionalização das operadoras de saúde, onde hoje a gente tem pessoas técnicas do lado de lá para fazer esse acompanhamento, a evidência do cuidado precisa estar muito clara, porque é essa evidência que vai me dar suporte para que eu possa realizar as cobranças. Ou seja, olhar para o fluxo inteiro, para cada uma dessas etapas sejam devidamente evidenciadas, para que, consequentemente, isso fique mais fácil no momento do faturamento. No momento do faturamento. Perfeito. E daí, com esse faturamento, com todas essas evidências, a tendência de glosa e o ciclo de recebimento tende a ser menor. É isso que, fazendo um resumo aí do processo que você citou, né? E olhando assim um pouquinho, fazendo um mix aqui da questão dentro do ciclo de receita, né? Ciclo de receita, pelo próprio nome, é um tema extremamente financeiro. Mas isso é mais financeiro ou uma experiência da jornada aí do paciente dentro do hospital? Isso é uma experiência da jornada do paciente e da instituição, porque precisa ficar claro para todas as pessoas que o dinheiro não vem só quando chega no faturamento. A partir do momento que eu faço um agendamento, eu já estou gerando uma produção e uma previsão de caixa. Então, assim, é muito importante que todas as pessoas tenham essa clareza, tenham essa consciência de que elas fazem parte do processo como um todo. Perfeito. Bom, agora vamos entrar um pouquinho mais dentro das etapas do ciclo de receita. Principalmente onde o dinheiro trava, Ionara. Eu acho que esse é o principal ponto. E para a gente detalhar um pouco mais desse caminho, a gente começa no pré-atendimento e vai até o recebimento. Em cada fase é um ponto crítico disso, e às vezes simples erro de digitação ele pode custar bem caro para todo o processo, resultando glosa, resultando eventualmente tempo, resultando muitas vezes até em recebimento muito longos, né? E quando a gente olha por essa perspectiva, no seu dia a dia, qual etapa costuma ser o calcanhar de Aquiles nos hospitais e por quê? Atualmente um ponto de dificuldade aí são as autorizações, né?
porque a gente precisa que os processos estejam muito azeitados, né? Que a gente tenha ali pedidos médicos claros, que a gente tenha o processo, o cadastro do paciente, onde a gente tem a carteirinha, um nome, se ele está elegível ou não. Esse processo da autorização, ele é um dificultador atualmente e é uma realidade em muitas instituições que a gente não tem esse controle tão assertivo, né? Até um tempo atrás, o normal era que eu enviasse essa solicitação, esperasse 21 dias para ter um retorno, e não necessariamente quando esse retorno chegava ele era positivo. Aí se identificava que faltava um laudo, faltava um relatório médico e esse processo tinha que começar todo novamente, gerando uma insatisfação no paciente, que está ali num processo de ansiedade, de necessidade e precisa passar por esse ponto. E dentro desse cenário, assim, que passa por todo o fluxo, qual que é o erro mais caro aí que você já viu dentro desse processo? E qual foi o aprendizado que foi tomado em detrimento disso? Autorização e elegibilidade são os pontos mais sensíveis, porque a partir do momento que eu coloco um paciente dentro da instituição, onde ele já não é elegível naquela operadora, ele não tem direito àquele plano, eu já não consigo fazer mais nada. Então, eu tenho nessa conta uma glose integral. Perfeito. Então, quando a gente entra, principalmente para ver se o paciente está elegível com a sua carteirinha, ver se o procedimento dele está autorizado, para que daí consiga dar sequência. E quando a gente olha para isso, principalmente olhando para a tecnologia, olhando para a automação, qual que é o ponto que mais vale investir se a gente olhar para dentro desse fluxo? Em automação ou mais em equipe, mais em time? Como que você enxerga? São processos concomitantes, então é muito importante que eu treine a minha equipe, mas que elas também saibam qual é o meu plano de contingência, né? Porque existem aí processos que são inerentes ao hospital. Eu vou ter uma situação onde a operadora vai estar fora do ar. Como é que eu faço nesse momento? Qual é o meu plano? Eu entro com esse paciente, na sequência, quando volta, busco essas informações. Então, é muito importante que a equipe também esteja bem orientada. E aí, tu falou sobre um tema que eu acho que vejo que é bem relevante, porque quando a gente fala de autorização e elegibilidade, pode parecer um tema bem simples, mas vamos só botar o pezinho no hospital. Quantas operadoras pode ter em média um hospital? Um hospital de grande porte pode ter 110, 120 operadores. 110 operadoras. Isso significa que são 110 portais, 110 logins e senhas, 110 locais diferentes para ser acessados, para ver se a carteirinha do paciente está elegível, para ver se a autorização está ok. Então, esse é um processo que, sem automação e sem uma solução que comporte aí o fluxo inteiro do ciclo de receita, quase que fica inviável, né? E aí, quando tu olha para isso, como é que você começa a reprogramar isso dentro da estrutura do hospital, que pode ter os primeiros receios, né? Sim. De substituição de pessoas, de troca de pessoas. Como é que você enxerga isso dentro de um fluxo de automação e de tecnologia embarcada? Esse processo, a gente precisa estar muito alinhado também com esse operacional para que ele entenda que ela está vindo para dar um suporte e não para deixar ela desempregada ou desassociada nesse ponto. Então, a ideia nesse momento é que ela venha suportar e para otimizar os processos que atualmente são feitos de forma manual. Porque você imagina, uma instituição que tem 110 operadoras, os processos são diferentes. Então, cada uma vai exigir um documento diferente, um jeito de colocar a informação diferente no portal, e não tem como um operacional gravar todas essas particularidades. Então, invariavelmente, os erros irão acontecer e as glosas também. Isso a gente vê, né? Como é um fluxo contínuo, se acontece algum erro, esse processo ele vai ser refletido lá na frente. Seja com um recebimento maior, ou seja com uma glosa que eventualmente eu vou ter que recursar. Então, eu acho que isso mostra bem como é importante que todo o fluxo do ciclo de receita seja único, integrado, seja dentro de uma única solução, dentro de um único processo, e que as coisas sejam muito bem claras para que cada vez mais a gente não perceba somente o problema no envio do faturamento,
mas sim que isso já permeie dentro do hospital desde que o paciente entrou no hospital. Então, acho que isso é fundamental aí para que o processo cada vez flua de maneira natural, né? Em todas as etapas, a ideia é que a gente consiga olhar de forma preditiva. E tem ali, existam alguns checklists para que a gente vá fazendo no momento do atendimento. Então, eu faço essa validação, o paciente está autorizado, o paciente está elegível. E quando esse processo começa a caminhar, né, porque a conta ela é dinâmica, conforme o paciente vai fazendo os procedimentos, ela vai sendo alimentada. Então, se ele passou na UTI, se ele está na unidade de internação, no centro cirúrgico, para que a gente consiga fazer este acompanhamento e essa análise. Agora, você imagina um hospital de 500 leitos, como é que a gente vai conseguir fazer essa análise de forma clara, de forma crítica? É impossível. Eu acho que agora vejo que você entrou num ponto que já remete ao nosso próximo tema, se a gente for ver, que é a questão do papel da tecnologia. Então, o papel da tecnologia, ele, sem dúvida, ele muda o jogo no ciclo de receita. E aí a gente tem uma variável muito forte, que é a questão da IA, com validação de documentos, com validação de contratos, com previsibilidade de faturamento, para sim automatizar o fluxo, não só para substituir pessoas, mas sim para liberar, para cada vez mais olhar para uma visão estratégica, para que cada vez mais a gente olhe para indicadores e veja de que forma, onde está travando o processo. Que forma que eu posso apertar algum parafuso e receber antes? Então, acho que a tecnologia ele nos ajuda muito dentro desse processo. E aproveitando já dentro desse tema de tecnologia, de IA, o que é mais difícil? Automatizar o processo ou mudar a mentalidade de quem opera o processo hoje nos hospitais? Via de regra, é uma questão cultural. A dificuldade, ela está muito na cultura, né? Que aí a gente tem essas questões das pessoas temerem por seus empregos, tem a questão daquela pessoa que acha que se eu não fizer, não vai dar certo, ninguém vai fazer melhor. E nesse novo momento de tecnologia, onde a gente está falando muito de inteligência artificial, a gente consegue dar suporte nesse sentido, de colocar a inteligência artificial para ajudar nesses trabalhos que são extremamente repetitivos. E aqui na Bionexo, nós começamos a olhar para esse processo, né? Olhar para o ciclo da receita de uma forma completa, numa jornada única. E quando a gente fala disso, é muito importante citar que, assim, hoje, falando de ferramentas no mercado, nós somos a primeira empresa que consegue oferecer uma experiência única, olhando da elegibilidade até a conciliação e com toda essa inteligência artificial embarcada nesse processo, né? A gente hoje, quando fala o ciclo da receita, ele nasce na área de contratos. Hoje a gente já está desenvolvendo uma IA que faz a leitura desses contratos, que vai apoiar nesse checklist ali de validação das contas, que eu não vou precisar esperar essa conta chegar no faturamento depois da alta do paciente para efetivamente começar esse trabalho, porque ela já vai fazendo essas validações e indicando só o que precisa ser ajustado. Então, vamos imaginar, falando de processo e da área de saúde, às vezes eu tenho um paciente que fica 30 dias numa UTI. É muito complexo e bastante difícil que a gente consiga olhar com nível de detalhes para todos os lançamentos, para todos os itens. Então, dentro desse processo, a gente está trazendo IA para já apoiar, fazendo a leitura de dados não estruturados, ali quando a gente fala da prescrição médica, das anotações de enfermagem, olhando o que foi descrito e identificando na conta se de repente faltou algum insumo para ser lançado e já sugerir essa inclusão. E aí eu adicionaria, Ionara, assim, além de ter uma plataforma com fluxo completo do ciclo de receita, como cada vez mais a gente casa o ciclo de receita com o ciclo de suprimentos. A gente olha para um ciclo de OPME que ele está totalmente ligado com elegibilidade e autorização. Verdade. Totalmente ligado. A gente olha para um processo de compra que tem que olhar para a rentabilidade do produto para suas tabelas de venda. Então, todo esse processo a gente trata hoje, as empresas tendem, os hospitais, né, distribuidores, indústrias, tendem a trabalhar isso de maneira separada. Mas quando cada vez mais a gente vê um contexto de plataforma e trabalhar isso de uma maneira integrada como um todo, vejo que esse é a grande questão que pode mudar o jogo de operadoras,
de hospitais, distribuidores e fornecedores. E essa integração vai ser muito importante, porque quando a gente fala que eu tenho uma plataforma que está integrada com o meu processo de OPME, com os meus materiais e os meus medicamentos, isso vai dar suporte, inclusive, para a gente fazer validação no futuro e saber se os nossos contratos estão sendo rentáveis ou não. E pegando um exemplo que a gente tem de clientes utilizando, né? Você acredita que o futuro ele vai ser autogerido? Digamos assim, o sistema toma decisões operacionais sozinho? Faz sentido hoje fazer um processo de fechamento de 50 mil contas que tem um hospital, tudo isso manualmente? Como é que você enxerga isso, Ionara? Eu acho que a tecnologia, a partir de agora, vai nos direcionar para que a gente tenha um olhar estratégico para processos que gerem valor. Então, processos repetitivos, como esse que você citou, a gente tem uma pessoa bipando 50 mil contas, não faz o menor sentido. É um processo que pode ser feito de forma automática por uma ferramenta, como a gente tem aqui na Bionexo, que é o módulo de fechamento automático de contas, que ele consegue fazer esse processo de 1000 contas em menos de 5 minutos, um processo que a gente falando manualmente leva um mês. Perfeito. E a partir do momento que eu faço a entrega dessas contas mais rápida, isso me garante um prazo médio de recebimento muito menor. E aí eu acho que você citou, mas até para conferência, quando que a tecnologia começa a gerar valor de verdade na sua visão? Não apenas dados, né? Não só automatização, que é óbvio que é relevante, né? Mas quando que ela começa a gerar um valor aí de verdade para o ciclo de receita? Quando eu consigo perceber, né? O time consegue entender ali que esses processos repetitivos não faziam sentido e não agregavam nenhum valor. Que eu consigo pegar o meu tempo agora e fazer algo mais analítico, algo mais estratégico e direcionar essas atividades dessa forma. Eu só adicionaria aqui, eu acho, nesse ponto, quando a gente olha para um ciclo de receita mais eficiente, isso significa... A principal dor do hospital hoje é fluxo de caixa, se a gente for ver. Uma das grandes dores, né, se a gente for ver dos hospitais, é o fluxo de caixa. Então, se ele recebe antes e se ele não deixa a receita pelo meio do caminho, de certa forma isso retroalimenta seja a área de operação ou seja para a parte assistencial. Ou seja, isso traduz numa saúde melhor para o paciente, né? Então, quando a gente olha para isso, para o ciclo de receita, cada vez mais a tecnologia trazendo um processo de assistencial melhor, trazendo melhores práticas, trazendo menos perda de receita, para que isso retroalimente a principal essência do hospital que você citou lá no início, que é a questão da assistência. Eu acho que esse é o principal ponto quando a gente olha para a tecnologia, de como trazer esse ganho para retroalimentar a parte assistencial. E se a gente for ver assim, quais tecnologias hoje que você enxerga como game changers no ciclo de receita? Eu acho que uma grande dor hoje é a questão de análise de contratos. Análise de contratos e das operadoras e as atualizações de cadastro. Hoje no mercado existem algumas operadoras que enviam atualizações de tabelas mensais. E dependendo do volume de material e medicamento que você tem ali, você não consegue fazer esse processo na mesma velocidade. Então, assim, é muito comum que essas atualizações aconteçam da seguinte forma: quando o faturista vai realizar a cobrança, ele identifica que ou não tem preço ou que o preço está incorreto, liga e avisa pedindo para fazer essa alteração. Então, a ideia que nós estamos trazendo aqui dentro da nossa plataforma do ciclo da receita é que esse contrato seja analisado, as vigências sejam confrontadas e a gente consiga fazer essa análise dos valores, inclusive olhando para o seu histórico de glosa. Então, isso vai ser um match perfeito, porque eu vou olhar a minha tabela atual com as minhas glosas e fazer essa correção no momento, de forma preditiva, antes de fechar a conta. Que atualmente, como é que acontece? Eu vou ter algumas críticas depois que eu já fechei a conta, no momento que eu estou enviando o XML. Então, isso vai acontecer preditivamente. Eu vou fazer isso no início, quando eu começo a trabalhar essa conta. Fantástico, eu acho que isso daí exemplifica bem o conceito de plataforma de ciclo de receita. Não olhar só para o processo de faturamento, mas olhar também para antes da conta ser fechada. Como é que eu antecipo essas críticas
e esses cadastros antes de eu mandar o XML de faturamento para a operadora. Durante a construção dessa conta, né? Perfeito. Bom, a gente sabe que muitas vezes o desafio não é só técnico, muitas vezes é cultural. A falta de integração entre áreas, o retrabalho, a ausência de SLA, tudo isso hoje consome energia e previsibilidade. Contando aí com toda a sua experiência, né, Ionara, como fazer para medir a maturidade de um ciclo de receita de forma objetiva? Como é que eu olho para o meu hospital, para minhas áreas de ciclo de receita e que mostram que a operação amadureceu? Como é que você enxerga isso? Nesse ponto é muito importante a gente conseguir medir, ter previsibilidade de recebimento e conseguir analisar o que gera retrabalho hoje, né? Que não necessariamente trabalhar-se muito quer dizer que gera algum resultado efetivo e que agregue valor naquele momento na instituição. Então, esse tipo de análise ela é imprescindível para que eu entenda e saiba exatamente onde estão os gargalos na minha instituição. E pegando já esse ponto de que você falou do gargalo, né, da questão de medir isso, como é que acredita onde está o maior gargalo? Está na integração entre os sistemas, quando a gente olha para o ciclo de receita de uma maneira geral, ou integração entre as áreas? A integração entre as áreas é uma das maiores dores, que aí a gente volta lá no início, quando a gente começou a falar de que o ciclo da receita, ele não nasce, ele não é responsabilidade só do faturamento. Então, essa cultura precisa estar disseminada em todas as áreas para que cada setor saiba e entenda a sua responsabilidade nessa construção da receita. Vejo que você falou um ponto primordial. Quando o ciclo de receita, ele começa lá quando o paciente entra. Sim. Então, olha só quantas etapas foram percorridas até chegar no faturamento. Então, não é responsabilidade apenas do faturamento para receber a conta em dia. É todo um ciclo que vai passando, conforme você já citou aí muito da nossa conversa aí bastante produtiva de hoje. E se você estivesse assumindo hoje um papel de CEO dentro de um hospital, o que você pediria para um gestor aí do ciclo de receita nos seus primeiros 90 dias? Eu gostaria de saber quais são os indicadores que são utilizados nessa instituição. Entender de que forma se mede ali todos os processos, né? É muito importante que a gente entenda para onde eu quero ir, né? Onde eu estou e onde eu quero ir. E sem números, sem dados, isso é impossível. E assim, pegando só um último link, em que momento o ciclo deixa de ser um processo extremamente operacional e ele se torna um ativo estratégico do hospital? Quando ele passa a influenciar as tomadas de decisões ali executivas, né? Quando o CFO tem a segurança de saber que aqueles dados, que aqueles números realmente estão corretos. Então dá para perceber muito claro a maturidade é a questão de antecipar problemas. Isso. Antecipar problemas, apertar parafusos para que eu consiga receber antes e com menor perda de receita possível dentro do meu fluxo assistencial que tem hoje com os meus pacientes, né? Perfeito. Bom, partindo para uma conclusão nossa, né? Se a gente pegar, você falou muito sobre a importância do ciclo de receita integrado, olhando desde o momento que o paciente entra dentro da instituição, passando pela autorização, pelo processo de faturamento, conciliação, recurso de glosa, até o recebimento de fechamento mesmo da conta e o recebimento do dinheiro por parte do hospital. Então, quanto mais previsível for esse fluxo, melhor a instituição está, porque ela sabe aonde ela pode agir e de que forma ela pode fazer para reduzir ciclo de recebimento e, consequentemente, evitar perda de receita. Quando a gente olha para essa previsibilidade e para esse processo, ter uma solução realmente integrada de ponta a ponta realmente é vital, faz toda a diferença, né? E nós aqui da Bionexus, sem dúvida, podemos apoiar muito nisso. Como você enxerga aí o ciclo de receita no futuro? Cada vez mais tecnológico, mais integrado ou cada vez mais humano? São os dois pontos, né? Ele precisa ser tecnológico e ele precisa do humano também para apoiar nesse processo e nesse sentido. Quando a gente fala de uma jornada integrada, de ter uma plataforma única que olhe para todos esses processos, os ganhos são infinitos. Eu consigo apoiar esse meu time que tem 150 operadoras
para entender os seus fluxos, os seus processos. Eu apoio de uma forma bem estratégica o time de tecnologia, que fica mais fácil gerir um único fornecedor nesse processo, sem precisar ter vários nessa cadeia. E eu consigo dar clareza para o meu processo de fluxo de caixa, para o meu processo financeiro. Então, de novo, isso é uma corrente infinita, né? Assim, são elos que cada área vai se complementando. Perfeito. E se você puder deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, qual que seria essa mensagem para essa pessoa que está tentando destravar o ciclo de receita? Qual que seria? Busque apoio em tecnologia, porque atualmente é impossível gerir essa cadeia de forma manual ou de forma primária, né? Assim, a gente, quando olha para o mercado de saúde, a gente sabe que existem instituições que não têm processos tão maduros e nem tecnologia para suportar. E no futuro, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, se nós não tivermos tecnologia, processos e tecnologias, quem não tiver vai ficar para trás. Vamos, se a gente puder encerrar, né, de certa forma, como a gente começou, uma tríade, né? Processos, pessoas e tecnologias. Eu acho que esse é o principal ponto quando a gente fala do ciclo de receita, e quanto mais integrado com a solução de ponta a ponta, melhor. Ionara, gostaria de agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito proveitoso o nosso papo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite. Muito obrigada. E sempre que quiser falar sobre esse tema, pode me chamar, porque é um prazer e eu fico à disposição. E se você tem interesse e conhecer um pouquinho mais das nossas soluções e plataformas, não deixe de falar com o nosso executivo de conta ou entrar em contato com o Bionexo através das redes sociais.